Fala galera, voltei hoje com um vídeo um pouco mais cedo, não sei se você está vendo na hora que o vídeo foi postado. Hoje falaremos sobre uma das minhas personagens favoritas dessa grande saga de Fate, a também conhecida como Cavaleiro da Traição ou Filha de Arthur. Sigam lá para o nosso tudo sobre a Mordred. Mordred, ou a nossa Saber Vermelha, é o espírito heróico que representa a classe Saber na Grande Guerra do Santo Graal em Fate Apócrifa. Como o Saber Vermelho, ela fazia parte da facção vermelha na história. E sua verdadeira identidade, como já falado antes, era Mordred, a filha do rei Arthur, ou Arthur Pendragon na linha de Fate. É o Cavaleiro da Távola Redonda e posteriormente ficou intitulada como a Cavaleira da Traição, sendo vista como antagonista na história de Arthur. Mordred foi concebida por Arthur Pendragon e sua irmã Morgan Le Fay, de maneiras não natural ou pouco ortodoxa. Merlin usou sua magia para criar Mordred, que ao nascer foi criada como um clone homúnculo do verdadeiro rei Arthur. Graças à sua condição de homúnculo, Mordred se desenvolveu muito mais rápido, porém sua vida foi curta, então ela não pôde aproveitar dos benefícios. Ao longo de sua vida foi imposto viver unicamente para obedecer seu rei, mantendo o segredo de sua verdadeira identidade. Rapidamente ela foi colocada como um cavaleiro da Távola Redonda por sua herança sanguínea com seu pai. Mas não satisfeita, ela tentou reivindicar o trono, mas ao ter seu pedido de posse ao trono negado por seu pai ou mãe, sua adoração ao rei aos poucos foi se tornando ódio e rancor. Seus sentimentos de confusão e vergonha por ter nascido de uma forma não convencional a fez ficar com cada vez mais ciúme das pessoas normais e também ódio. Assim ela começou a odiar todos os outros ao seu redor e começar a abominar o ideal de rei perfeito que todos falavam. Mordred, enquanto ainda era um cavaleiro, seguia um caminho que levava ao seu objetivo, que era se tornar um cavaleiro ideal. Após muitos anos de treino e esconder sua aversão aos outros, Mordred sempre manteve todos os requisitos para que ela fosse vista ao público como um cavaleiro ideal. Porém, toda a inocência que ela tinha foi violada por Morgan, no momento em que ela revelou a Saber o segredo de seu nascimento. Ao saber sua verdadeira identidade, Mordred é convencida por Morgan sobre os sentimentos de sua mãe em relação a ela. Mesmo assim, ela ainda se sentia orgulhosa, porque ela via como algo a se ter orgulho, ter o mesmo sangue do rei. Mas então, quando Saber decidiu ir em busca de seu lugar de direito, o que ela acreditava ser o trono do país, em sua cabeça estava correto ela pensar assim, já que ela se via como a única que poderia ser a sucessora do Rei dos Cavaleiros. Mas ao ver que mesmo ela tendo passado a vida buscando ser um cavaleiro ideal, mesmo assim o Arthur acabou negando o pedido e demonstrou como se Mordred não fosse digna de ser um rei, e após anos embaixo de uma armadura sob ordens da Távola Redonda e de seu rei, seu ódio começou a levar a Mordred pelo caminho da rebelião, para que ela tomasse o trono do rei Arthur, mesmo que fosse à força. E quando o rei Arthur foi viajar para Roma, em sua volta à Bretanha, o povo de seu país estava tomado por raiva e conflitos, instigados por Mordred, que agora se denominava como o Cavaleiro da Traição. Mãe e filha se confrontam até a morte em Camlan. Mordred é perfurado pela lança de sua mãe e morre na hora. Artúria fica gravemente ferida e morre alguns momentos depois de sua filha. História: A Grande Guerra do Santo Graal, Fate Apócrifa. Saber foi invocada como serva de Caragias Sisgol, que foi introduzido pela primeira vez no universo de Fate em Apócrifa. Kairi, para invocar Mordred, usa como catalisador um pedaço da Távola Redonda, mas Mordred acaba ficando com ódio de ter sido invocada por tal objeto, devido à sua história de rancor com a Távola. Mas ao surgir na frente de seu mestre, Mordred fica com raiva do mesmo. Isso se deve ao fato de Sisgol não saber quem era ela. Isso porque era aleatório qual cavaleiro da Távola Redonda iria aparecer em sua frente. Mas pouco tempo de conversa depois, entre Sisgol e Mordred, ambos acabaram aceitando um ao outro como mestre e servo e decidiram fazer de tudo para conseguir o Santo Graal. O verdadeiro objetivo de Mordred em conquistar o Graal é pedir uma luta justa pelo trono. Em outras palavras, ela queria tentar arrancar a Espada da Promessa da Pedra. Na batalha final de Apócrifa, Saber e Kairi participaram da batalha final entre a facção negra e vermelha.
entrando nos jardins suspensos da Babilônia como um caça-jato, como planejado. E lá foi onde eles enfrentaram a Assassina Vermelho. A batalha dura e brutal tem uma conclusão chocante com a derrota de Assassin, mas também o esgotamento das forças de Mordred e Kairi. Após o fim da batalha, Saber e Kairi acabam se sentando no chão da sala do trono, quebrado. Com Kairi, com apenas alguns segundos antes da morte, revela a Saber que na verdade ele tinha um desejo diferente do que ele havia contado para o Santo Graal. Na verdade, ele queria ver se conseguiria trazer sua filha que morreu de volta. O mesmo vale para Saber. No final, ela sentiu que talvez o único motivo para ela querer tanto o trono era para conseguir diminuir o peso que Arthuria tinha que suportar todo esse tempo. E em seus últimos momentos, ambos fumam um cigarro, com Saber desaparecendo depois que Kairi sucumbe, e Mordred continuando a pensar em como seria se ela tivesse passado mais tempo como esse, como um pai e sua filha, com Arthur. Em Fate Grand Order, temos alguns momentos que reforçam esse pensamento de Mordred. Um deles é em sua batalha final, onde ela revelou que havia desistido de se tornar um rei há muito tempo. Ela chamou os reis antigos de egoístas por se tornarem rei apenas para sua ganância. Mordred diz que Arthuria não era como eles, e que sacrificaria sua vida se isso pudesse fazer com que os outros em sua volta pudessem sorrir, acreditando que a vontade de seu pai era nobre e justa, comparando com qualquer outro rei anterior. Mordred então declara isso e fala que não irá perder contra Salomão. Aquela cena é uma das provas de que ela realmente tinha esse sentimento que havia demonstrado em Apócrifa. Depois de todos esses acontecimentos, ela pede para Hitsuka não contar a ninguém sobre o que ela acabou de dizer e para que saia da sala. Mordred também fez uma aparição em Fate Stay Night. Ela aparece em um flashback do passado de Arthuria na adaptação do anime do Estúdio Dean, no episódio 21. E na adaptação da Unfotable de Fate Stay Night, o Limited Blade Works. Ela apareceu brevemente na segunda temporada, terminando nos créditos do episódio 19. Aparência. A Saber Vermelha é quase sempre vista utilizando sua armadura branca com detalhes vermelhos e seu elmo, que possui 2 grandes chifres. Essa armadura serve para esconder sua real identidade. Por baixo da armadura, ela é uma menina baixa com estaturas de cabelo loiro preso, pele clara, olhos esverdeados e uma beleza real. Sempre acaba sendo confundida com sua mãe, personalidade. Extremamente orgulhosa, impaciente, extrovertida e tenta ser igual ao seu pai, Rei Arthur. Em questões de ideais, coloca sempre seu status como sucessor legítimo acima de tudo. Honrando o caminho como um cavaleiro, nunca pensa no fracasso e sempre está confiante em suas batalhas. Abomina profundamente discussões sobre seu gênero, chegando ao ponto de quase matar seu próprio mestre para defender sua honra. Mordred não tem nenhuma vergonha em mostrar seu corpo. Isso fica bem evidente quando não está trajando nenhuma armadura e utiliza roupas bem reveladoras. Ela sempre está tênue numa linha entre o ódio e o amor, quando o assunto é seu pai. Se acha mais interessante do que o próprio Arthur, revelando a Kairi que o seu nome devia estar em toda a Grã-Bretanha e não o de seu pai. Habilidades. Mordred, como seu pai, é um servo excepcional da classe Saber. E assim como seu progenitor, ela possui uma imensa quantidade de mana, utilizando a mesma para efetuar uma descarga de energia em pontos específicos de seu corpo, amplificando assim sua velocidade e força em níveis absurdos. Mana Burst. Essa habilidade amplifica os atributos básicos de Mordred utilizando sua mana, o que permite ao usuário saltar grandes distâncias e alturas. Também lhe concede uma força bruta anormal, o suficiente para derrotar inimigos maiores que ela em um piscar de olhos. Fantasma Nobre. Assim como todos os servos de Fate, Mordred possui seu próprio Fantasma Nobre, que é uma habilidade pessoal de cada servo. Eles são o Segredo da Pedigree. É basicamente seu elmo. Utilizando ele, ela consegue ocultar sua verdadeira identidade de outros servos e mestre na Guerra do Santo Graal. E também temos a sua espada de prata, clareante. Ela possui o atributo do anti-exército
e um ataque chamado de Clariant Blood Arthur. Ao utilizar essa técnica em combate, Saber se torna um Berserker de tamanho poder e pode ser invocado como uma de mesma classe. Com ataques cheios de elegância e desferindo golpes massivos e brutais em seus inimigos, Saber se torna um monstro em campo de batalha. Curiosidades: Mordred aparece contra Arturia em uma batalha brutal nas endings da adaptação de Fate Zero. Quando ela é invocada na classe Rider, ela se torna a Mi Suffermon, que é o nome dado à sua carta no jogo Fate Grand Order. Lá ela utiliza uma prancha de surf. O gênero de Mordred foi alterado pouco antes do lançamento de Fate Apócrifa. Antigamente ela era para ser um homem. Mordred gosta de vitória, glória, honra e seu pai. E ela não gosta de derrota, rebaixamento, ser desconsiderada e também de seu pai. A dubladora de Mordred é Miyuki Sawashiro, a mesma dubladora de Sinon de Sword Art Online, Bishamon de Noragami, Rapika de Hunter vs Hunter e de Busujima Senpai de High School of the Dead e também de Raiden Shogun de Genshin Impact. Bom, era isso que eu queria trazer por hoje. Obrigado por assistirem o vídeo. Valeu, falou, fui!